do seu lado. Boa noite. Aqui é Harris Araújo. Junte-se a mim, Edail e também João Vitor. Pessoal, vamos falar alguns temas aí que estão bombando aqui na faculdade, na nossa classe. Primeiramente, também quero dar boa noite aí a todos os amigos que nos acompanham. O tema de hoje do nosso podcast é políticas públicas. E aí eu vou começar com o Edail, vou passar o microfone aqui para o João Vitor. Queria que você discorresse aí sobre políticas públicas, se Karl Marx estava tendo uma visão utópica. Quando o professor estava falando agora a ideia de Karl Marx, eu falei, isso é uma utopia, isso dificilmente pode acontecer por causa da autonomia, princípio da autonomia das escolhas das pessoas. Algumas pessoas não querem melhorar de vida e elas decidiram isso, mas é muito legal a gente discorrer sobre isso. O Brasil tem avançado bastante em questão de políticas públicas e basta também, na minha opinião, já dando uma opinião inicial aqui, já passando para o Edail, basta só algumas pessoas tomarem posse de algumas políticas públicas aí. E vamos lá, Edail, palavra com você. Boa noite a todos, boa noite aos colegas presentes. Eu propus esse assunto de políticas públicas porque eu entendo que o Estado, os governos, eles têm a capacidade, né, real de mudar a vida das pessoas. E eu entendo que o Estado brasileiro ele é muito omisso, porque eles detêm o poder, mas fazem muito pouco uso desse poder para o benefício da maioria dos cidadãos, e acabam usando esse poder em benefício deles próprios, de grupos. Então, assim, o colega falou sobre a autonomia da vontade. Eu penso que a maioria das pessoas, se receberem condições de prosperarem economicamente, socialmente, é óbvio, é lógico que isso deve acontecer. É claro que muitas poucas pessoas vão querer ficar numa situação difícil. Mas em relação também a Karl Marx, né, o pensamento de Karl Marx ele é muito bonito quando se fala de coletivização, de ausência de classes. Mas também eu penso que não há muito essa possibilidade também. Obrigado, aí, João Vitor. Bem, a gente fala de projeto social, programa social, na realidade brasileira. Hoje em dia a gente tem muitos programas sociais e projetos sociais, por exemplo, Bolsa Família, Pé de Meia, Minha Casa Minha Vida, e o próprio SUS é uma estatal, mas ele é uma política social. Eu acredito que todo tipo de estatal também seja uma política social, até mesmo a Petrobras, até mesmo o Correios, porque ele tem um monopólio de certas entregas. Por exemplo, ele pode entregar conta, e, se não me engano, e telegramas ele tem uma exclusividade, né? Bem, eu acho que, primeiramente, tem que ter mesmo. Eu acredito que você tem que dar uma opção estatal, saúde, escola, elas têm que existir. Eu acredito que elas sejam essenciais e totalmente defensáveis. Você não pode tirar, por exemplo, acabar com a escola pública. Você não pode acabar, por exemplo, com uma maneira daquelas pessoas terem um emprego dentro da esfera pública. Até porque a gente tem muito, né? O Brasil hoje ele é quase que sustentado por essas pessoas dentro do funcionalismo público, na minha opinião. E hoje em dia a gente vê muito uma carência muito forte na educação, na segurança pública, no saneamento básico. Dá para a gente culpar o governo, porque ele é culpado, sim, mas a gente também tem uma certa culpa consciente, assim, não sei se dá para dizer assim, até porque a gente está na região norte, a região amazônica, e a gente vê muito isso na nossa rede
de esgoto, nossa rede de os nossos igarapés estão destruídos por força estatal e força popular, porque a maioria das pessoas vivem em cima desses igarapés, elas vivem essa realidade de perto, né? E a gente vê que hoje é quase impossível você entrar lá e conseguir andar, nadar. O igarapé ele é famoso porque ele é uma água mais fria, né? Uma água bem fria, assim, gelada. Hoje em dia não, se o cara entrar lá, sinto muito. Então, existe uma luta que não chega a ser impossível, mas é uma luta difícil para a gente conseguir fazer com que essas lutas sociais elas sejam ganhas, até porque você é muito mais, além do social, você tem o ambiental, você tem várias outras esferas. Eu acredito que o social, a gente está tendo um remédio, por exemplo, escolas públicas, nossas faculdades federais são públicas, nosso projeto, a gente tem vários projetos, hospitais públicos, a gente vai tem um debate recentemente aqui na cidade sobre um possível hospital municipal. Eu acredito que tem que ter, e tem que ter muito mais ainda. A gente tem todo o lance de orçamento, como é que esses estados vão funcionar, a economia desses estados, mas eu acredito que a prioridade é sempre o projeto social, é sempre você manter. Não importa se o município ele for pobre, ele tem que tentar manter esse projeto social de maneira mais eficaz. Muito bom. Pessoal, eu acredito que o Estado ele gere os impostos, a arrecadação, e ele acaba devolvendo para a sociedade, né? Já vou lançar aqui a braba, né? Eu quero que vocês falando sobre políticas públicas, se vocês são a favor ou não sobre cotas, principalmente nós estamos aqui numa instituição de educação, e se vocês são a favor ou não das cotas para indígenas, para negros, sabendo que a educação, ela transforma não somente as vidas das pessoas como uma sociedade. Então, ao meu ver, a educação, o sistema educacional, a forma como as escolas o sistema escolar da educação no Brasil, ela está um pouco ultrapassada. Eu já até escrevi um projeto sobre o que deveria ter nas escolas, no sistema educacional, Ministério da Educação, por exemplo, nas escolas tinha que ter uma matéria sobre programação. Também tinha que ter jiu-jitsu nas escolas, tinha que ter música, né, teatro, tinha que ter uma série de atividades nas escolas que não fossem somente essas que ainda existem e também existiam na nossa época quando nós estudávamos, que iria alavancar e até mesmo, possivelmente, futuramente, depois de muito tempo, o Brasil pudesse vir a ganhar um prêmio Nobel da Paz, com o qual isso nunca aconteceu. Então, eu queria que vocês falassem sobre cotas. Cotas, né? Tem uma questão histórica em relação às cotas, né? Por conta da discriminação, da segregação de grupos, especialmente os negros e os indígenas, né? Eu acredito que as cotas, elas ajudam na inclusão desses grupos. Eu vejo que há uma importância, mas a gente precisa também fazer com que a educação seja de alto nível para todos, né? Porque também do que adianta eu ter cotas, por exemplo, para negros, e a educação que ele teve ao longo do seu tempo, né, desde criança até chegar à idade adulta, se a educação dele não foi boa, né? Então eu acredito que é preciso melhorar a educação, é preciso manter as cotas
né, de forma gradativa, até chegar ao momento em que haja uma igualdade, né? É o que talvez seja Karl Marx, né? Essa igualdade de condições que todos tenham acesso à educação até chegar ao momento em que as cotas não sejam necessárias, né? Esse é o sonho, né? Talvez se realize, talvez não, mas eu creio que no momento as cotas são importantes. João Vitor. Eu sou uma pessoa que apoia as cotas, a gente entende um motivo delas existirem, a gente entende as modalidades dela. Você tem uma modalidade de pessoas que estudaram na escola pública, você tem uma modalidade de pessoas que terminaram a escola pública, tem pessoas que recebem até uma renda X, você tem cor. Eu acho que cota ela é necessária hoje, porque você tem, claro, um debate sobre como é que eu faço? Vai cortar essa parte aqui.